Espírito Santo, cheguei. Bom, meus irmãos, sempre todo dia para mim é um motivo assim de muita preocupação, né? Você ter dentro de uma terra tão passageira, tão pequena, uma vida tão curta, que pelas emoções elas nos produzem uma vida muito grande, mas não é uma vida muito pequena. E também muito curta, que passa muito rápida. E por isso mesmo Jesus disse, olha, não se turbe aí, se eu venci, vocês vencem também, logo também vocês vão deixar seu corpo. Então, é realmente uma terra bem, vamos colocar assim, um sonho, né? Aprenda você que quando você está dentro dessa terra, você está sonhando, porque quando você acordar do sonho, é quando você morre. Depois que você morre, você encontra a eternidade, tá certo? Então, a eternidade é o acordar desse sonho. Então você vai entender que realmente a vida era um sonho real e que você tinha que pagar agora a conta daquele sonho tão real que você sonhou e viveu aqui por alguns anos, tá certo? Ou alguns dias. Igreja, estou muito feliz. Você já compartilhou para as pessoas assistirem? Já? Deixa eu ouvir. Já? Já compartilhou? Para as pessoas ouvirem a palavra? Não compartilhou, não, ainda não tem interesse. Tipo, para mim, deixa assim, eu sozinho, eu deixo os outros para lá. Não tem problema. Mas, enfim, eu tenho aqui fazer a minha parte, tenho uma palavra de Deus para vocês, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, comigo, e nós vamos hoje sair da terra como sempre saímos. Hoje é dia de muito poder de Deus, Deus irá falar conosco, e se Deus revelar algo aqui, eu estarei passando para os irmãos. Irmãos, antes de mais nada de pregar a palavra de Deus, eu queria deixar um alerta a vocês. Nós estamos sim no tempo breve, é o tempo onde a terra está esperando algo terrível acontecer. Vamos entender que agora o palco, né, de toda essa história de amargura e destruição está sendo armado. Sabemos nós que o sistema, tanto físico e espiritual, estão sendo alertas, acusações contra os escolhidos de Deus, injustiça contra os justos e demasiadamente homens tomando os altares sem preparação de Deus. Devemos entender que todo respeito ainda é pouco no altar do Senhor. Nós estamos vivendo realmente um tempo onde o dinheiro tomou conta da terra, a ignorância, a falta de amor, e é isso que nós vamos estar falando hoje. Hoje o Espírito de Deus me levou a uma palavra muito interessante chamada falta. E falta do quê? De amor? Não é, pastor, não é falta de amor, é falta de fé. E por que tem acontecido? Foi um dos sinais que Jesus falou antes da sua partida. Ele disse, olha, vai chegar um tempo onde o pecado vai se aumentar e o amor vai se esfriar. E o que tem a ver amor com fé? Muita coisa vocês vão aprender hoje através do poder do Espírito e da palavra nessa noite maravilhosa. Amém? Lembrando vocês que essa mensagem está sendo gravada. Na onde? Na câmara? Não. Lá no coração de Deus para o dia do juízo final. Vou ter que dar conta de tudo o que eu falar aqui atrás desse altar. Terei dar conta diante do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Tá certo? Igreja, sem mais delongas, vamos lá, abre comigo a Bíblia Sagrada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vai ser muito bom hoje. Vai, pega a Bíblia aí. Você está em casa? Vamos pegar a Bíblia, pessoal. Pelo amor, né? Vamos pegar a Bíblia. Pega a Bíblia comigo. Vamos abrir o livro de Lucas, capítulo 17, verso 5. Vamos lá, todo mundo. Lucas, capítulo de número 17, no verso de número 5. Glória a Deus. Está escrito assim a palavra de Deus. Disseram então os apóstolos ao Senhor, ou seja, a Jesus, aumenta-nos a fé. Oh, glória a Deus. Vou repetir essa mensagem, olha lá. Está escrito aqui, olha só que interessante o texto. Lucas, capítulo 17, verso 5. Disseram então os apóstolos. Quem disse? Os apóstolos. Jesus, mestre, Senhor, Rabi, aumenta-nos a fé. Glória a Deus, feche seus olhos e vamos orar um minutinho. Vamos orar para que Deus, Ele traga a revelação da palavra e nos dê a direção do Teu Espírito, amém? Senhor eterno Deus,
Maravilhoso Pai, é pela Tua glória, Senhor Jesus, que estamos voltados ao Teu Espírito. Eu sei, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo vai tomar meu corpo mais uma vez, assim como tem tomado. Eu sei que a glória, Senhor, da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque essa segunda casa está sendo construída, porque a primeira foi derrubada por iras, contendas, pelejas, pecados. Pessoas que estão, a Deus, caminhando, Senhor Jesus, na escuridão da sua alma. Pessoas que deixaram de sonhar, pessoas que deixaram de acreditar que ainda o Senhor virá e que o Senhor ainda é justo juiz na terra dos viventes. Pessoas que não acreditam mais no Teu poder e tampouco acreditam mais nos milagres que ainda esperam em sua alma. Senhor, eu te peço que o Senhor me lave com Teu sangue, coloque uma comitiva de anjos voltado a esse altar, e que lá, Senhor Jesus, lá fora das casas, nos vizinhos, da frente e da trás, aqui possa ser incendiado pelo poder da Sua majestade, e que nossos bairros agora, onde nós estivermos, pode ser agora tocado pela mão de fogo do Senhor. Pai, nós te colocamos a Tua graça diante de nós e te pedimos a misericórdia para que a Tua glória seja manifesta nesta noite. Outro pedido também te peço, Senhor, é que o Senhor tenha compaixão da minha mente e do meu coração, para que eles possam ser renovados pelo poder do entendimento do Espírito para discernir a palavra. Assim, Senhor, eu te agradeço pelo poder que há no Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um minutinho até o Senhor revelar a palavra. Amada igreja, preste todos atenção agora no que Deus irá falar conosco nesta noite. Meus irmãos e amados irmãos que estão em casa, crianças, adolescentes, senhores de idade, eu queria trazer hoje para vocês, através da presença e da permissão do Espírito, algo muito interessante. Estamos falando de um detalhe muito ausente nos dias de hoje, né? O detalhe da fé, o detalhe do amor, da segurança em Deus, da piedade, da misericórdia, e tão pouco nós vemos o poder dos frutos do Espírito dado a Deus através da misericórdia e da oração dos apóstolos. Pois, quando o Espírito Santo desce, traz os dons do Espírito em Gálatas capítulo 6. E um desses dons de Deus é a fé. Fé é um dom de acreditar, um dom de amar aquilo que ainda não conseguiu enxergar, um dom de amar aquilo que ainda espera. Segundo o apóstolo Paulo escreve dizendo nos seus livros que a fé é o firme fundamento das coisas que ainda não se viu, mas das coisas que ainda se espera. É claro que você em casa e eu também aqui já estamos sentindo o impacto da glória de Deus. Um coração esse que está num campo tão terrível, um campo tão peregrino nessa terra, um campo que os nossos corações estão querendo todos os dias saltar do peito e sair correndo por emoções tão fortes que estão gerando nesses últimos dias de conflito. Estamos sim sendo atacados por demônios, por potestades, por principados, e é esses também que lutam para que nossa fé se caia, para que nossa fé não exista, para que nossa fé venha a perecer. É claro que nós temos também a armadura do Espírito, entendendo que o Espírito Santo veio para combater aquilo que nos combatia e ainda nos combate. Os principais e potestades não podem agora ofuscar essa mensagem. Por quê? Porque tem um Espírito Santo que designou diante de Deus o poder da renovação e do convencimento. Pois está escrito que não é por força e nem por violência, mas sim pelo seu Espírito que nós convencemos o ator da fé. Esse é o autor da fé chamado Jesus Cristo. Esse ator que escreveu o livro de sofrimento, de sangue derramado no Calvário, trouxe a nós a redenção da fé. Uma fé poderosa, uma fé que ele mesmo disse: se nós tivermos como um grão de mostarda, diremos a esse monte aqui, saia daqui, sai correndo para o outro lado, que ele vai também obedecer. Porque quem crê verá a glória de Deus. E é esse exílio que estamos vivendo. Estamos exilados da fé, estamos exilados das coisas sobrenaturais. Não acreditamos mais que podemos mover uma montanha, e tão pouco dizer para o aleijado: levanta e anda, ou então para o que está morto: saia para fora. A fé fez com que Jesus transladasse um termo na terra. A transladação de Cristo foi trazer o
homem, aquele que o homem não acreditava, ou seja, um homem do coração duro, um homem do coração sem esperança, a acreditar naquilo que ainda poderia acontecer. Algumas partes de Jesus ele dizia: olha, não conta esse milagre para que ninguém se levanta-se diante de mim agora, mas agora vai, conta esse milagre para todos verem o poder de Deus, porque agora Jesus começa a trazer sinais para que todos os homens iracundos, homens incrédulos, pudessem ver o poder da fé. E aí o que os discípulos estavam pedindo para Jesus? Jesus, mestre, aumenta a nossa fé. E por que, meus irmãos, isso é de doer? E porque essa mensagem é de chorar? É porque, meus irmãos, essa mensagem, ela nos traz uma tristeza dentro da nossa alma, porque naquele tempo, se os discípulos perto do mestre, juntamente com o noivo, eles pediam para aumentar a nossa fé, quanto mais nos dias de hoje, estamos vivendo essa decadência da fé. E a fé, meus irmãos, ela produz o poder do impacto da glória de Deus, porque fé é crer, e a Bíblia menciona que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar o céu, é impossível ver cânticos de ouro no céu sendo exclamado: dignos do Senhor e de toda honra e glória, porque todo aquele homem que usa a tua fé mostra para a terra que o reino dos céus ainda está vivo, que o reino dos céus ainda é poderoso para salvar o arrependido, que ainda é poderoso para pegar as coisas fracas para confundir as fortes. A fé fez produzir dentro de Pedro uma coragem tal de deixar sua sogra, deixar sua esposa, quem sabe, e abraçar um homem dentro da praia, dentro da pescaria, que nunca ele viu. Então a fé de acreditar que Jesus Cristo tinha ainda o verbo do caminho, da verdade e da vida, e isso fez o apóstolo Paulo e também entrar dentro do seu domínio e ver que aquela visão em Damasco era real, e pela fé ele já tinha visto o poder de Deus sobre ele. Assim somos nós, meus irmãos, atacados pela fé, movidos pela fé, conduzidos pela fé em Cristo Jesus, que nos conduziu trazendo coisas ocultas, coisas que a humanidade não tinha visto, coisas que somente fariseus vão ficar pelujoado, ou seja, ficar atribulado para atacar pedra naquilo que ainda tem acontecido do mal para o bem, ou daquelas coisas que não existia, que houve existir. Também, tampouco o cadeirante que se levanta, tampouco aquele que é curado da lepra. A fé move milagres, move montanhas, move o poder de Deus, move lágrimas, move um coração diante do poder de Deus. Então, nós estamos falando de algo que hoje o mundo esqueceu, estamos falando de algo que o mundo executou, estamos falando de algo que as igrejas não têm mais condição de acreditar naquilo que ainda não vê. Meus irmãos, é tão lindo quando Jesus, ele começa a se ausentar da terra, e ele começa a dizer: olha, tem um problema aqui nessa terra. E qual é o problema, mestre? Olha, vai chegar um momento aqui, eu não sei se vocês acreditam que eu vou falar, mas eu vou falar. Vai chegar um dia que quando o Filho do Homem vier, não dá para entender porque vocês agem assim. Como Jesus ficou sem palavras, como eu estou aqui agora. Ele começou a falar: não dá para entender. Se eu estou com vocês, vocês pedem um sinal, e um sinal maior não será como o sinal de Jonas, mas quando o Filho do Homem vier, ainda achará fé na terra? Jesus já estava por aqui com os homens, pedindo um sinal, pedindo isso, pedindo aquilo, e ele falou: mas não dá para entender vocês. Vocês estão comigo há tanto tempo e ainda pede um sinal? Pede um sinal comigo, tantos cadeirantes levantando, tantas lepras sumindo, e ainda pede um sinal? Vocês não têm fé? Vocês não viram? Vocês não viram com seus olhos? Será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu sei, meus irmãos, que o tempo vai passando, e Jesus precisava trazer algo impactante para a terra. E o que Jesus trouxe? O poder da palavra. E por que o poder da palavra? Porque está escrito no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, dizendo: de sorte que, porém, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, ele usa outro termo para aumentar a fé dos discípulos, porque a Bíblia diz, Paulo existe mostrando realmente o poder da palavra, mas também Paulo escreve dizendo: ei, o evangelho se consiste somente em palavras, mas em poder, e poder de Deus. Mas Jesus agora ele faz ao contrário. Ele mostra primeiro o poder, depois ele vem trazendo palavra. A palavra movendo a fé dentro do ouvir. Então Paulo escreve aos Romanos dizendo: a fé agora também, ela tem um poder, e através do quê? Do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E quem é a palavra? É Jesus. Ouve-se Jesus, ouça o que ele está dizendo nessa noite, ouça ele, abre os seus ouvidos. Assim também Deus
Deus chamou intitulado a nação de Israel uma reunião poderosa, dizendo: trazei todos aqueles que têm ouvido, mas não ouvem, vou trazer todos aqueles que têm olhos, mas não enxergam. E por quê? Porque o povo estava obstinado, não queria ouvir, coração duro. Então Jesus agora começa a prática da palavra. Segundo, essa palavra agora não vai penetrar somente do homem à fé, ela vai vir com uma espada, e ela vai agora entrar dentro da alma e do espírito, separando entre medula e ossos. E nós vamos ver agora em espírito e alma, e começa agora a palavra com uma espada, tocando dentro do homem e trazendo ele a confiança e o acreditar que tudo aquilo que ele ouve é possível acontecer. É possível sim, é possível Deus dar promessa e cumprir a sua promessa, mesmo ainda não estando na terra presente, mas através daquilo que desceu em Atos 2, pelo Espírito do convencimento, o convencimento do Espírito que vem através da palavra, o Espírito Santo que vem chorando conosco há dias e há anos, há meses, há segundos, através da palavra de Deus, nos confortando, nos levantando a nós a esperança da fé. Irmãos, e meu Deus, está sentindo a glória de Deus nesse lugar. Por quê? Porque nós temos fé que o Senhor está aqui. Ei, meus irmãos, é coisa tremenda o que agora Paulo está escrevendo. Olha, foi pela fé que eles venceram, foi pela fé que Noé venceu, foi pela fé que Abraão deu seu filho Isaque. Então começa agora os heróis da fé se destacarem. Esse momento de fé é o momento que não devemos perder, meus irmãos, porque fé e esperança andam lado a lado. A fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que vai chegar. E é por isso que este mundo está em conflito. Perder o temor a Deus, perder a fé em Cristo, perder a fé no Espírito Santo e perder a fé que ainda um homem pecador miserável que teme a Deus pode andar com uma legião de anjos ao seu lado, com a espada na mão contra os demônios e as trevas. É possível, temos fé que nós hoje nesta noite estamos sendo tocados pelo grande mestre, estamos sendo abençoados, estamos sendo agora agitados pela glória de Deus, e que nossos filhos vão sair das drogas, e que a sua esposa vai voltar, o teu marido vai voltar. É preciso ter fé para agradar os céus e os céus se manifestar a sua glória. Então é por isso, meus irmãos, que a fé da palavra da promessa, é isso que o Senhor quer que nos entender essa noite. Por que esvaziou a fé? A fé é o azeite, igreja. Segundo a Bíblia Sagrada, Jesus está colocando agora uma parábola muito interessante. A parábola que Jesus agora menciona é cerca de 10 igrejas, e nessas igrejas a botija, tinha lamparina, mas a lamparina só acendia através do azeite. Azeite é fé, azeite é fé. Embora seja que conhecemos a parábola, que eles sentaram até a porta, embora insensatas, loucas, deixaram com que as suas vasilhas se apagassem, estavam se apagando porque estava faltando azeite. Igreja, e aí as prudentes falam: vai comprar nos que vendem. E se naquele tempo estavam vendendo fé, porque a fé era o azeite da lamparina, quanto mais nos dias de hoje, as pessoas querem vender a fé. E por que vende a fé? Porque falam: se você dá 50 real, você pode ser curado da perna. Se você dá 100 real no voto, o seu marido pode voltar. Fica dando, vai dar R$1.000 para que você arrume um emprego, mesmo ainda não tendo dinheiro para dar um emprego. Não se compra fé, não se compra fé. E quem vende fé é mercador de templo. Quem vende fé é mercador de templo, meus irmãos. Olha, meus irmãos, a fé é algo invisível, algo inatingível, atrás somente para os que crerem e que choram na esperança daquilo que pode acontecer. Então nós temos que entender que a fé é o poder da movimentação de Deus no mundo espiritual, e é o que Deus requer de nós, que aumentamos a nossa fé. Se os discípulos pediram que aumente a nossa fé, hoje nesta noite peça a Deus para aumentar a tua fé também. Então agora Paulo diz em 14:23 em Romanos, dizendo: aquele porém que em dúvida se come já está condenado. Paulo dizendo: olha, vocês estão perdendo tanta fé que se vocês comerem em dúvida, você já está condenado sobre o concílio da igreja. Então, meus irmãos, a coisa da fé é algo muito maior do que você possa imaginar. Fé, meus irmãos, é o canal de Deus para a terra e da terra para com Deus. É a corda que não devemos soltar. Meus irmãos, fé é algo esperançoso, 100% de esperança, sem duvidar, porque quem crê verá a glória de Deus. Quando Jesus diz: olha, se vocês orarem crendo, recebereis. Orando com quê? Com fé, orando com fé, orando com fé, orando com fé.
Porque, meus irmãos, Tiago capítulo 2, versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, também ela é morta. E o que significa a obras na fé? Meus irmãos, uma coisa é eu grudar nessa parede e dizer que eu tenho fé. Outra coisa é eu grudar nessa parede e dizer que eu tenho fé e se movimentar através das minhas obras, esperando através da fé e obras uma renovação de poder. E por que isso? E qual é a obra da fé? A obra da fé é sempre estar cantando no meio da tribulação. A obra da fé é sempre estar adorando a Deus na hora que as coisas estão más, porque temos fé que Deus vai resolver por nós. A obra da fé é estar sempre atrás daquilo que Deus te colocou, a promessa que Deus colocou, mesmo ainda não tendo caminho para trilhar, porque sabemos que pela fé o Senhor vai abrir caminho, o Senhor vai abrir porta, o Senhor vai descer do céu com água quando nós estivermos no meio do deserto, o Senhor vai dar nos codornizes para nos comer no meio do deserto. Isso é fé. Você acreditar por fé e não por vista. Não é por fé e não por vista. Não precisa ver o caminho para andar em seguida em reto ao caminho, porque Deus vai abrir caminho onde não tem caminho. Então isso é fé. É as obras da fé. Você agindo pela fé. Abraão, quando estava subindo ao monte, dizendo: Abraão, cadê o cordeiro? Deus proverá. O que? Deus proverá. Mas cadê? Deus proverá. Eu tenho fé que quando eu chegar lá em cima com meu filho, Deus vai prover o cordeiro. Abraão não tinha visto o cordeiro. Abraão já tinha fé que o cordeiro já estava lá. Ele vai prover. Deus proverá quando eu subir lá, proverá e pronto. Eu vou chegar lá, ele vai me dar o cordeiro. Então isso é fé, igreja. É pela fé que fazemos com que a nossa alma atinja o inatingível aos olhos humanos, que nos dá paz, que nos dá segurança, que nos dá regozijo na alma, que quando as coisas estão má, a fé nos acalma e nos faz acreditar que amanhã pode ser melhor. Esse movimento que a igreja tem visto, as igrejas estão bagunçadas por quê? Porque estão ensinando a comprar fé e vender em fé. É só voto, é só dízimo, é só voto com dinheiro, é voto em dinheiro, é voto isso para comprar o seu milagre. Vocês estão comprando milagres. Jesus disse: foi de graça foi dado, de graça recebeste. Não precisamos comprar milagres, comprar fé. A fé é gratuita, é um dom divino, é a misericórdia e a graça misturado num só objetivo de esperança. Isso é fé, o poder das coisas que ainda não se vê, igreja. Meus irmãos, segundo a Bíblia Sagrada, até mesmo para vencer o mundo, precisamos de ter fé. No livro de 1 João, lá no capítulo 5, versículo 4, está escrito: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então João está escrevendo: para vencer as tribulações, para vencer o mundo, é a nossa fé que nos faz vencer o mundo. Por isso Jesus estava falando em sua palavra: se no mundo vos odeia, sabei que odeia a mim. Mas bem-aventurados aqueles que vencerem, porque aquele que vencer receberá a coroa da vida. E como vencer? Através da onde? Da fé. A fé nos faz vencer e entrar em Nova Jerusalém. A fé nos faz enxergar o mundo vindouro, a cidade santa. Podemos olhar para cima pela fé e dizer: Senhor, santo, santo é o nome do Senhor. Vem Jerusalém, a noiva adornada para com seu noivo. E estamos agora entendendo que pela fé o Senhor está nos dando um paninho aqui nas nossas mãos, e agora Jesus está enxugando de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas e eis que fez tudo novo. E isso é o poder da fé, é esperar aquilo que ainda pode chegar e vai acontecer. Nova Jerusalém vai descer como a noiva, e a nossa fé e esperança de entrarmos um dia nessa promessa. E isso é o que João está escrevendo. Para vencer esse mundo aqui, tem que clarejar na fé, tem que acreditar não com vista, mas sim com o poder do sobrenatural, com os olhos espirituais e com o coração almejante, querendo acreditar que logo logo vai acontecer. Igreja, acorda. Estamos vivendo os últimos dias e os homens estão se matando por falta de fé. E por que falta de fé? Não é amor, não é fé. Porque se tivermos fé na esperança e da redenção, não odiamos o nosso próximo, amamos uns aos outros, pois o mandamento é esse: assim como os amei, amei uns aos outros, assim como vos amei. Então essa fé é o cordial da esperança da salvação, e é o princípio de toda a questão religiosa. Por que não se fala mais de fé nas igrejas?
E quando falam de fé, falam somente de matéria, que você vai ganhar um carro pela fé, que você vai receber um emprego pela fé. Meu Deus do céu. É só dinheiro, é só matéria, sendo que Deus não está falando isso na Bíblia. Não é isso a fé que Deus está nos falando. É a fé do invisível. Ah, Deus, não é essa fé, não é essa fé. É a fé do inatingível. É a fé daquilo que não pode ver agora, mas que um dia vai ser real aos nossos olhos. Vamos poder tocar, vamos poder fazer como Ana fez, pela fé orando, orando, orando. E orava em frente ao templo, pedindo a promessa de um filho, pois era estéril. Naquele momento, quem sabe Penina estava lá. Eli olhou e disse: olha, você está embriagada, mulher, essa hora embriagada. Porque ele não tinha fé na petição de Ana, mas Ana tinha fé na sua petição. Então Ana pegou com os olhos, ela plantou com lágrimas de fé, e veio Samuel para trabalhar no templo do Senhor, e com orgulho Ana ficou, porque seu filho não foi jogador de futebol, não foi Neymar, não foi Robinho, não foi nada desses homens, não foi cantor sertanejo, não fez ninguém se prostituir através de Bíblia, não, foi um homem de Deus, o primeiro profeta de Israel, o primeiro profeta de Israel. E quem sabe até Ana no céu está com orgulhosa, dizendo: olha, eu posso dizer que eu sou mãe do primeiro profeta em Israel. E é isso que nós temos que entender, que essa fé gerou nela o poder da pegação. Ou seja, eu peguei, eu consegui, da matéria, aconteceu. O Senhor está falando nesta noite, igreja. Aproveita, Deus está falando com você em casa. É por isso que nós estamos perecendo. Ensinaram-nos errado, ensinaram a senhora errada, ensinaram errado também. Por que nós tropeçamos tanto? Porque nos ensinaram a andar em caminhos tortuosos e não em caminhos de retidão. É por isso que nós estamos assim. As igrejas entraram numa zona de conforto tão grande que usam a fé, a graça e a misericórdia para pecar e para ter os seus próprios interesses, sendo que não é esse o objetivo bíblico, não é esse o objetivo final. Não tem coerência em assuntos distintos. Deus está falando com você agora e comigo também. Calma, tenha fé. Tudo vai acontecer. Mas quem crê verá a glória. Quem não crê não vai ver. E crê é ter fé. Nós estamos vivendo um mundo onde devemos ter fé para sobreviver. E por que João escreveu sobre fé para sobreviver? Por quê? Porque o mundo jaz do maligno, e o príncipe desse mundo já está condenado. E por que o príncipe está condenado? Porque ele se autocondenou através da consciência do céu, levando o homem à condenação também. Através da obediência entrou dos ouvidos de Eva e trouxe a descendência, destruição sobre a terra. A terra hoje é trevas. E por quê? Porque a luz não está mais na terra, porque a luz é vida. E a vida se levou-se sobre Jesus. Através de um momento do tempo, Jesus acendeu a vela que estava apagada, mostrando para nós que no meio da escuridão nasceu uma grande luz. Quando ele subiu, deixou a lamparina acesa através do conhecimento da palavra e do poder do Espírito, e levando a nós também para ser luz no meio dos homens e dos gentios. Agora, eu já fui a luz, agora vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz, para que veja as vossas boas obras e glorifique o Pai do céu. Então entendemos que Jesus sobe, deixa um pedacinho, o foco de luz, para que expandesse essa luz através do poder da igreja, aonde colocou em Pedro o poder da igreja. Ok, tudo bem, tem a luz ainda? Tem, mas ainda tem as trevas, tem as lutas. E como venceremos essas lutas? Através também da fé. E o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16: e tomando sobretudo o escudo da fé, qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, fé também traz o escudo da fortaleza de Deus. O que é a fé? A fé também é um escudo no meio da batalha. Também dá para sobreviver no meio do mundo, e ainda dá para se separar e se defender, através de Efésios 6,16, que é o escudo da fé. A fé é o escudo, a proteção. E por que proteção? Porque o adversário joga setas, não vai conseguir. Não vai conseguir. Você não consegue. Você não pode.
Você é um derrotado. Você vai morrer. Sua família será destruída. As flechas no meio da batalha. Então nós levantamos o escudo da fé. E se protegemos das acusações inflamadas do maligno. E é isso que Paulo está dizendo. Agora a couraça, o escudo, a proteção, a espada que é a palavra. Estamos em guerra. Devemos se preparar. E é melhor defender do que atacar, igreja. É melhor ter fé do que ser atacante. Porque se defendemos, teremos o melhor ataque. E é isso que aqui está escrito. Efésios 6,16. Que o nosso escudo da fé. Usai o escudo da fé. Quando te apontarem, tem que ter fé. Quando te apontarem, tem que ter fé. Para brotar em nós a esperança que aquilo que nós fomos anunciados não prevalecerão contra a nossa família e nem tampouco contra a nossa casa. Sharai tibiande rasui rebandarabai turicante ramanácia aramandui recereberegebia. Então Tiago está escrevendo em 1,6: pedi com fé, peça porém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, duvida semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, se vocês estão pedindo sem fé, vocês é como a onda do mar que só agita, só vai agitar. A onda ela vai crescer, mas a hora que o vento cair, a onda vai cair também. Quem faz a onda é o vento. Então está impelida como um vento. Vocês têm que estar assim, sempre no alto, uma onda forte, não impelida pelo vento. É algo que cresceu sozinho, não pelo vento de doutrinas de demônios, não pelo vento de qualquer doutrina, como Paulo disse. Ela cresceu porque ela acreditou que ela poderia ser melhor do que o poder da força do vento. Então uma onda forte, que não se apaga, ou seja, uma rocha inabalável, como Cristo foi a pedra, saiu da rocha. Igreja, Deus é rocha, e da rocha sai a pedra. Jesus era a pedra que saiu da rocha. E nós devemos ser o quê? Devemos estar transformando o nosso entendimento de que nós temos também poder para ser igual ao Cristo, para suportar o que Ele suportou. Podemos pelo poder da fé. Então, o que devemos estar? Ligado no mandamento que é o amor, unidos na fé, e nós somos também, meus irmãos, justificados por ela. Não adianta você achar que você vai passar no juízo final sem ter fé, que não vai. Está escrito em livro de Abacuque: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o juízo, pela sua fé você vai viver, pela fé viverá, pela sua fé você vai viver. Então também está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, dizendo: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Então o que significa? Eu tenho somente paz com Deus quando eu fui justificado pela minha fé. E quem vai me justificar? A minha fé. Mas parada aqui? Não, com obras lá. A fé sem obras é morta, então ela vai viver quando ela tiver obras, e vai ser justificada pelo Deus da vida, pelo Deus do poder, pelo Deus da consagração, pelo Deus da santidade, pelo Deus que nos chamou para uma grande obra. E é isso que devemos imputar a nosso respeito: o poder de Deus sobre a autonomia e também do poder da fé. Está escrito também: assim como Abraão, assim creu em Deus e foi imputado o poder da fé. Meus irmãos, se Abraão creu, você pode crer também. Então a fé não é carro, não é dar que você recebe, não é, eles usam esse versículo, é dando que se recebe, mas não é isso. Deus não quer que você pague a sua fé. Então tá bom, toquei, quer fazer voto? Vamos fazer um voto de fé então. Por que você em casa, eu vou falar, Jesus, vou falar, Deus quer que eu falo, Deus quer que eu falo, vou falar. Por que em casa, por que na sua igreja, você só fala um voto de dinheiro? Não, vou mais perto. Por que vocês só falam um voto de dinheiro? Vamos fazer um voto? Vamos. Quanto? R$1.000. Envelopinho de 100, carnê de 100, carnê de 50. Vamos fazer outro tipo de voto? Vamos? Amanhã traz um mendigo para a igreja e vamos dar comida para ele. Isso é um voto que nós vamos fazer com Deus. Por que não faz voto com pessoas? Tirando pessoas da rua. Vamos fazer um voto com Deus? Vamos. Nós vamos dar agora amanhã 10 cestas básicas. Vamos fazer um voto com Deus? Vamos fazer outro voto. Vamos tirar um mendigo da rua, vamos adotar uma criança. Vamos
Por que esses votos não acontecem? Só dinheiro. Vocês querem enganar quem? Os atos de justiça sobem, mas os atos de finanças sobem, porque é dinheiro, é matéria. Ninguém quer fazer atos de justiça, como dizem Abacuque aqui, que pelo poder da fé vivereis. Fé de obras de justiça. E somos justificados com ela, pois está escrito em Filipenses capítulo 3, verso 9, dizendo: e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Está escrito lá em Filipenses 3, 9. Então é negativo que essa condição de fé que vocês pregam, de propósito, de porcaria de propósito inexistente diante de Deus, ela venha prevalecer, porque não há justiça nisso. Não há obras de justiça nessa porcaria desse voto. Então Deus não está com porcaria, porque poucos irão perecer. Tenham fé, meus irmãos, em Cristo Jesus, uma fé pura, uma fé não fingida, um amor não fingido, porque Deus vai te honrar. E é isso que Deus quer fazer nessa noite: honrar pessoas, levantar pessoas, agitar o vento e colocar agora pessoas vivas, porque eles estavam mortas até hoje, antes de começar esse culto, antes de começar essa live, no meio do vale de Edrom, no meio de vale de ossos secos. Deus está dizendo ao profeta: possa esses ossos voltarem a viver. Ei, ele disse, olha, até ele duvidou, disse: não sei não, hein? Tu sabe, Senhor, tu sabe. Pode sim, pode sim. Pode, Ezequiel, pode sim. Ai, Senhor, tu nos tiraste do Egito, e agora vem Faraó aí. Faraó está vindo, o Senhor me colocou diante do Mar Vermelho. Eu mandei você falar. Peço o povo que marche, toque nas águas. Você não tem fé. Então Moisés tocou na água, e o mar se abriu em dois. O rio Jordão parou através da arca. As correntezas do rio Jordão parou. As muralhas de Jericó caíram. A Bíblia menciona que depois de 4 dias Lázaro voltou a viver. A Bíblia diz que o cego de nascença voltou a enxergar. A Bíblia diz que com 5 pães e 2 peixes Jesus multiplicou. A Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas e incentivou Pedro a andar, e ele andou também. A Bíblia diz que no 3º dia Maria Madalena foi no sepulcro e Jesus não estava lá. Ele havia ressuscitado dentre os mortos. Isso só para quem crê, igreja. Isso somente para quem crê. Quem crê vê essa glória. Quem crê sente essa glória, porque sabemos que isso é verdade. Por que, pastor Júlio? Como que o Senhor sabe que Jesus ressuscitou? Como que eu tenho informação disso? É porque o mesmo Espírito que estava lá, ele está aqui. Ele está aqui. Ai, tcherebana, ele está aqui dentro. E ele me afirma essas coisas. Pois irei, e alguém vai testificar de mim, o Espírito Santo vai testificar toda a verdade. Então estou indo embora, mas um vai ficar para dirigir vocês em toda a verdade. Então esse Espírito que nos geme e que nos faz a comprovação, ele fala: olha, o meu Deus, olha a fé de Davi, olha a fé de Davi. Ele diz: o meu Deus, o meu Deus. Ai, te mandará, benagaçu, benas. Eu estou sentindo a presença de Deus. Ele diz: o meu Deus, que me livrou das garras do urso, aleluia, que me livrou das garras do leão. Ele vai me livrar da mão desse filisteu. E pela fé Davi olhou e disse: hoje não é amanhã. Não é amanhã, não, é hoje mesmo. Deus me dará a cabeça desse gigante. Olha a fé de Davi. Que fé é essa? Fé de ataque. Fé de acreditar que pode vencer as batalhas. Hoje mesmo. Aquele Deus que me livrou da mão do urso e do leão, hoje mesmo, a cabeça desse gigante estará comigo. Sabe o que Saul disse? Vai-te, e o Senhor é contigo. Então Davi foi pela fé, acreditando que ele poderia, não somente a estatura, não poderia a estatura ofender a ocasião da fé,
e ali derrotar o gigante Golias. Isso é só para quem crê. Isso é só para quem crê. Quem duvida não alcança nada. Então temos fé em Deus. Temos fé, temos que descansar no Senhor. Não olhar para o direito e nem para a esquerda e continuar no que nós acreditamos. Pode ser espancado. A fé de Jesus era tão forte que Jesus olhando, ele olha e disse: olha, há quanto tempo colocaram Lázaro lá? Faz 4 dias, já cheira mal. Se o senhor tivesse vindo aqui, ele não teria morrido. Depois que Jesus ele chama Lázaro para fora, a primeira coisa que ele fala: graças eu te dou, Senhor. Assim como ele fez também na multiplicação dos pães. Então a realidade, muito maior e muito mais poderosa, é o poder da fé. Assim também Josafá fez isso. Também Jonas também, pela fé. Caleb também. Caleb diz que aquele monte seria dele e era dele. Então Paulo também pela fé, ele começa a dizer: portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois certo em Deus que há de acontecer assim como foi me dito. Também acontece na Bíblia Sagrada que Israel agora está cativa à Babilônia. Aí está Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estava lá, indo para a fornalha acesa. Ai, tibiande, rassub, cantarabagai. Então a Bíblia diz que um deles ataca e disse: fomos lançados, rei, nessa fornalha acesa. Se nós fomos lançados lá, o nosso Deus, a quem nós servimos, poderá nos livrarmos desta fornalha maldita. Ei, escuta, rei, olhe bem para mim, olhe bem para mim. Se nós fomos lançados aí dentro, pode ligar 7 vezes o que for. Se nós formos lançados aí dentro, vocês vão ver um Deus que vocês jamais viram. Esse Deus, ele é tão poderoso que ele pode me livrar das 2 mãos e do fogo ardente dessa fornalha. Dá para sentir em casa? Vamos sentir a fé. Vamos sentir. Deus não mudou a igreja. Ele é o mesmo ontem e hoje. Será para sempre o mesmo. Nós que mudamos. Infelizmente, essa é uma realidade. Quem mudou foi nós. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que possamos ser melhores. São essas palavras que o Espírito Santo me expressou nessa noite. Para voltar a acreditar com mais poder intenso. Deixar as coisas na mão do Senhor. Deixar que Ele resolva. Esquecer os problemas. E acreditar nesse Deus tão poderoso. Que pode nos livrar dessa fornalha. Pois está escrito: se passarem pelas águas, elas não submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Que Deus os abençoe, meus irmãos.